Olá, bom dia a todos. Aqui é a doutora Janaína Cunha, falando com vocês aqui para iniciar um programa Bem Nutri, né? Dentro do programa do Thales, né? Então, um beijo pro Thales, peço licença aqui a ele, né? Para iniciar esse programa, né? Que será todas as quartas-feiras, mas hoje, excepcionalmente, estamos aqui na quinta-feira, né? No programa Sol da Manhã, o quadro Bem Nutri, estreando hoje aí, dando um bom dia para todo mundo que está em casa, um bom dia para o pessoal que está aqui no Instagram, um bom dia para o pessoal aí que provavelmente está no YouTube, né, se a gente estiver assistindo. Então, bom dia a todo mundo. Hoje vocês já me conheceram um pouquinho, né, semana passada, mas aqui falando para vocês novamente, né, que eu sou nutricionista, terapeuta, e a gente vem com esse quadro do Bem Nutri para trazer saúde. E essa saúde que pode ser vista de várias formas, né, gente? Então, a saúde, ela não é só aquilo de a gente estar sem dores no corpo, sem nenhuma doença, como a gente diz, né? Mas saúde é a gente ter qualidade de vida, bem-estar, estar bem com você mesmo, estar bem com os relacionamentos, estar bem de saúde para você exercer as atividades aí com maior alegria e motivação, que a gente, os nossos desafios também, né? As experiências que a gente passa aí na vida, onde a gente precisa lidar com maior sabedoria, né? Então, saúde é tudo isso, né? Muitas vezes saúde a gente acha que simplesmente não está com dor de cabeça, não está com dor de barriga, né? Não tem nenhum diagnóstico fechado em relação a isso. Mas eu queria primeiro, antes de começar esse programa aqui com vocês, é que vocês entendam o que é bem nutrir, né? Nutrir é a gente colocar tudo o que é necessário para o nosso corpo funcionar, para que nós possamos funcionar. E nós precisamos funcionar não só o nosso corpo físico, como a gente chama, né? Que é a nossa carcaça aqui, né? A gente precisa funcionar bem nossos pensamentos, a nossa cabeça, a gente precisa funcionar bem as nossas emoções. Então, tudo isso é nutrição. E para que a gente possa estar bem nutrido, a gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa ter uma boa respiração, um trabalho onde a gente consiga desenvolver ali, né? Então, relacionamentos, uma família, etc. Então, tudo isso é nutrição. Aquilo que você coloca dentro de você. E a gente coloca não só comida, né, dentro da gente, a gente coloca também alguns sentimentos, né? E esses sentimentos, eles acabam muitas vezes trazendo mais alegria pra gente, mais felicidade, como também eles podem trazer algumas perturbações, digamos assim, né? Causando alguns incômodos na gente, e isso muitas vezes causam problemas no nosso corpo, que são as doenças, né? Então, no programa passado, né, onde a gente se apresentou, a gente falou um pouquinho sobre o que era inflamação, qual o motivo dessa inflamação estar acontecendo no nosso corpo, que não é só aquela inflamação do dor de garganta, né, que é uma forma aguda que a gente chama, mas uma inflamação onde a gente possa ver que aquilo ali vem como forma de cronicidade, ou seja, ao longo da nossa vida. E ao longo da nossa vida, são todos aqueles hábitos, todas aquelas ações, tudo aquilo ali que a gente acabou colocando dentro do nosso corpo, nutrindo o nosso corpo, né? Então, para vocês entenderem que a nutrição, ela vai muito além da comida, ela vai muito além da alimentação, ela é aquilo que a gente coloca que nutre o nosso corpo, né? Muitas pessoas dizem que precisa ir para uma missa, ir para um culto, né? Ir para alguma religião, nossa, e aí para poder estar em conexão com Deus, para nutrir a alma, digamos assim, né? Então, isso é nutrir também. Então, a nossa rotina de vida faz com que a gente possa estar nutrindo ou não o nosso corpo, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai lá conversar com uma amiga, que é uma amiga gente boa ali, que coloca um alto astral, você está se nutrindo de boas energias, digamos assim. Ou então, quando você está num ambiente onde você vê que aquele ambiente ali, você só em entrar, você já sente aquele mal-estar. Então, você não está nutrindo de boas coisas. Então, nesse programa aqui, nesse quadro Bem Nutrir, a gente vai aprender um pouco mais sobre saúde de forma geral, sobre como a gente pode lidar com as experiências da nossa vida, como a gente pode nutrir bem o nosso corpo de todas as formas. Então, aqui vai ser muito falado sobre questões de ansiedade, que a gente vê aí que muitas pessoas hoje em dia lidam com a ansiedade, muitas vezes não sabem como fazer, que não é só com medicação, mas também a medicação pode ajudar. Então, a gente vai trazer várias coisas aqui no nosso quadro relacionadas a essa parte da saúde emocional,
emocional, mental e física, porque tá tudo envolvido, né? A gente tem toda essa conexão. Muitas vezes a gente acha que precisa, para cuidar de uma ansiedade, a gente acha que precisa só tomar um remédio e tudo, e às vezes não. Às vezes a gente precisa cuidar do nosso intestino. Então a gente precisa entender que nós somos seres complexos, nós temos várias interações e essas interações fazem com que o nosso corpo funcione bem ou não. Normalmente eu faço uma comparação aqui como um carro, né? Imagina que você é um carro, né? Esse corpo da gente é um carro e esse carro ele tem várias peças, né? Tem um motor, tem o carburador, várias peças aí do carro, né? Direção, etc. E essas peças, voltando para o nosso corpo, elas são os nossos órgãos. Então imagina que se você tá com seu carro, bom dia, Romário, pessoal aqui do Instagram dando bom dia. Então imagina que essas peças do seu carro aí começa a ter alguma peça que não está funcionando muito bem. O que é que a gente faz quando tem alguma peça do nosso carro quando não está funcionando bem? A gente vai no mecânico, né? Leva lá para a oficina averiguar o que é que a gente pode fazer com o carro. Mas o carro ele para de funcionar? Às vezes sim, às vezes não, mas não necessariamente ele para de funcionar. Então, o nosso corpo ele é da mesma forma. Existem peças, órgãos do nosso corpo que eles podem estar não no perfeito funcionamento dele. Quando ele não está nesse perfeito funcionamento, a gente precisa levar para o mecânico, ou seja, para o médico, para o nutricionista, para o terapeuta, para quem for especialista ali naquele tipo de órgão. Mas entenda que aquela especialidade ela não quer ser isolada, ela precisa olhar aquele quadro todo do carro, não só aquela peça, para ver se aquilo ali funciona em conjunto com tudo. Então, muitas vezes a gente acha que está com problema no fígado e esse problema no fígado pode estar muitas vezes relacionado com a sua dificuldade de emagrecimento. Então, às vezes você vai só para um nutricionista para querer emagrecer e ele tratar ali só aquele efeito do emagrecimento, mas muitas vezes ele precisa primeiro tratar a causa, que é aquele fígado que não está funcionando muito bem, aquela peça do seu carro que não está funcionando muito bem. Então, muitas vezes, uma peça que não está funcionando muito bem no nosso carro, no nosso corpo, ela vai fazer vários efeitos no nosso corpo que, muitas vezes, não é o motivo principal, mas é um efeito, uma consequência. Então, muitas vezes, você aí que está buscando emagrecimento, você que está buscando ganho de massa magra, né? Ou você que tem um problema de diabetes, você que tem um problema de pressão alta, não adianta a gente cuidar só da pressão alta e dar um remédio. Você precisa saber o que é que está por trás dessa pressão alta. Você não precisa simplesmente, como a gente diz aqui, fechar a boca, né? Se você quer emagrecer, mas você precisa ver, poxa, por que meu corpo não está conseguindo emagrecer? O que é que está acontecendo? Será que tem alguma peça danificada? Será que tem alguma peça aí do meu carro que não está funcionando muito bem? Ou várias peças? Então, por onde eu começo? Qual aqui é mais importante a gente começar? Qual é a prioridade? Então, o nutricionista, né, o terapeuta, o médico, ele tem esse papel de observar o teu corpo como um todo, de observar aquilo ali, quais são as peças que precisam de uma gasolina aditivada, digamos assim, ou de um reparo, né? Então, o nutricionista, né, de maneira geral, um nutricionista que eu chamo hoje de um nutricionista integrativo, holístico, enfim, esse nutricionista que consegue ver você como um todo, é um nutricionista que vai observar como é que teu corpo está funcionando e vai colocar os nutrientes necessários que estejam ou faltando ou em excesso. Por quê? Toda doença que tem no nosso corpo, ela é excesso ou falta de algo. Ou seja, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela é o excesso, muitas vezes, de energia, digamos assim, né? Então, ele é o excesso de cortisol, né? O cortisol está muito alto, que é um hormônio que a gente tem no corpo. Então, ele é um excesso, ou seja, você está sempre mais no futuro, né? Você está sempre com a sua energia um pouco mais acelerada, digamos assim. E esse aceleramento do corpo, muitas vezes, ele está em excesso. Então, o que é se possível fazer? Todas as doenças, todos os distúrbios que nós temos, é o equilíbrio. Então, a base aqui que a gente precisa entender é como colocar o nosso corpo em equilíbrio. E aí, para a gente saber como colocar o nosso corpo em equilíbrio, a gente precisa se conhecer. E aí vem aquela questão que a gente junta aqui, né, na nutrição, nessa parte terapêutica também, que é o equilíbrio.
né? É a gente saber como é o nosso corpo funciona para saber qual é o equilíbrio que ele vai ter. Por quê? O equilíbrio da Janaína, ela é diferente do equilíbrio do Fagner que está aqui do meu lado, né? Por quê? Porque a Janaína tem alguns sinais, algumas peças do carro dela que não estão funcionando tão bem, né? Só que essas peças não quer dizer que sejam as mesmas peças que não estejam funcionando com você que está aí em casa, né? E aí a gente precisa fazer intervenções, condutas, estratégias específicas para cada carro desse. Então, como é que a gente vai fazer isso? Com o autoconhecimento, com alguns exames, né? Então, muitas vezes, você pegar a dieta do seu amiguinho que está do lado não é muito bem um bom negócio, né? Ela pode até te ajudar a emagrecer ali até certo ponto, mas ela talvez não seja um bom negócio. Por quê? Porque a peça do carro do seu amigo pode ser uma outra que esteja precisando de ajuste. Então, se você está precisando de ajuste no seu fígado, a outra pessoa pode estar precisando de ajuste, sei lá, no cérebro, entende? Então, a gente precisa se conhecer, saber quais são os pontos que estão precisando de ajuda no nosso corpo. E aí o nutricionista, ele tem essa capacidade de olhar ali, né? O profissional de saúde, ele tem a capacidade de te observar e ver como você pode fazer esse ajuste, trazer esse equilíbrio. E aí, gente, a gente já começa a desmistificar aqui, né, para vocês no Bem Nutrir que não existe milagre, não existe dieta milagrosa, né? Isso aí é algo que a gente precisa colocar na nossa cabeça, porque existe um processo, porque não foi como você chegou hoje com o seu carro, com algumas coisas danificadas aí, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai tirar e fazer tudo funcionar muito bem. Você precisa entender que você precisa de um processo para chegar lá, só que você precisa dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente fica esperando que venha um resultado melhor do mundo, imediato, e esse resultado muitas vezes não chega e faz com que a gente não dê os passos que são necessários, né? Então, esses passos necessários, você precisa primeiro entrar no autoconhecimento para saber, fazer tipo aquele raio-x, assim, um check-up. Vamos fazer um check-up, né? Às vezes a gente vai pro check-up, né? Fazer um check-up. Então, você vai fazer esse check-up, que é tipo um apanhado, uma avaliação de tudo aquilo que está em desordem no teu corpo. Ou seja, vamos ver como é que tá teu fígado. E a gente consegue identificar isso não só com exames clínicos, né? A gente consegue identificar isso com alguns sintomas. Então, como é que tá meu fígado, né? Então, vou dar um exemplo assim. Se eu tô com meu fígado provavelmente precisando de ajuda, sobrecarregado, então provavelmente você tá com dificuldade de digerir alguma gordura, ou seja, quando você come aquelas castanhas, ou quando você come coco, quando você come frituras, você tem uma dificuldade de digerir, você sente que aquilo ali não desceu muito bem, digamos assim. Então, quando você observa que são sinais que o teu fígado está precisando de ajuda, quando você se sente mais com fadiga, que a gente chama, né? Com mais indisposição, sem aquela vontade de levantar da cama e cantar aquela bela canção, digamos assim. Então, quando você tem essa dificuldade de falta de energia, de indisposição, tudo isso pode estar relacionado com o teu fígado. E aí a gente precisa fazer intervenções para ajudar esse fígado, né? Então, para isso tudo, você precisa ter esse autoconhecimento. E isso é muito importante, porque nem sempre o profissional de saúde identifica só isso para você. Você precisa se auto-observar. E aí, isso é uma das coisas que a gente aprende muito, que a gente ensina muito nos nossos atendimentos, né? Nos nossos acompanhamentos. É você aprender a se observar. Observe o seu corpo hoje aí. Como é que você está sentindo aí em casa hoje? O que é que está, de alguma forma, que não está legal aí? Será que você está com muita dor de cabeça? Será que são muitos pensamentos? Será que quando você come, logo depois você sente uma dorzinha de barriga? Ou quando você come, você se sente logo assim com falta de disposição? Né? Então, observem hoje o corpo de vocês. O que é que ele está dizendo? O nosso corpo, ele dá sinais. Todos esses sinais e sintomas é para dizer que algo precisa de ajuste. Né? Então, se eu tô com dor de cabeça, provavelmente meu corpo tá dando um sinal que eu não tô conseguindo identificar de outra forma. Ele tá me dando um sinal para dizer assim: oi, Janaína, se tu tá com dor de cabeça, opa, tu precisa olhar alguma coisa. Será que tu tá dormindo, olhando o celular há muito tempo? Será que você tá precisando beber mais água? Então, tudo isso são sinais que o nosso corpo dá para avisar que precisa de um ajuste. Não é que seja uma coisa ruim, entende? Mas um ajuste que a gente precisa de um movimento.
movimento, uma ação para consertar ele, né? Que é igual o carro. O carro, ele precisa colocar gasolina todos os dias, então a gasolina do nosso carro é a comida e a nossa respiração. Então a gente precisa todos os dias trazer esse combustível para o nosso corpo. Às vezes a gente coloca combustível demais, às vezes a gente bota um combustível adulterado, né? E isso tudo a gente precisa observar. Então, resumindo para vocês, qual é a base do que a gente precisa aprender para a gente iniciar aqui esse programa, né? Esse quadro Bem Nutrir, para que você possa trazer e aprender a como se nutrir, a como colocar o melhor combustível no seu corpo. Primeira coisa que você precisa fazer hoje aí é um raio-x em você. Tá? Faz aquele check-up, observa assim, poxa, como é que eu tô acordando? Eu tô acordando toda quebrada, digamos assim, né? Indisposta, sem vontade de levantar. Eu tô conseguindo fazer alguma atividade física. Eu tô dedicando muito tempo da minha vida só ao trabalho. Como é que eu tô me sentindo ao longo do dia? Eu me sinto ansiosa, querendo fazer todas as atividades de uma vez e falta o ar e eu não consigo me organizar. Eu tenho algum problema intestinal, né? Eu tenho dores de barriga quando eu como tal coisa. Então, tudo isso é um check-up que a gente precisa fazer, né? Que todo mundo, normalmente, no começo do ano, a gente faz as metas do ano, né? Então, essas metas do ano você precisa fazer com a sua saúde. E a sua saúde, para você fazer isso, antes de você fazer aquela bateria de exames, você precisa também aprender a se conhecer. Para quando você for num profissional de saúde, você ter a capacidade de observar assim, beleza, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, né? E que você possa observar tudo isso através do seu autoconhecimento. Então, primeira dica, né, que vem aqui do nosso programa Bem Nutrir é: se observe, se perceba, veja os sinais que o teu corpo está dando para você, porque ele conversa com a gente, né? Então, quantas vezes nosso corpo avisa a gente que a gente precisa beber mais água? Quantas vezes nosso corpo nos avisa que a gente precisa cuidar das nossas emoções, né? Que às vezes a gente está sentindo um dia meio triste, né? Um dia assim que a gente, teve um dia, ou então um dia que teve muita atividade, que você está muito cansado, que você diz assim, ai meu Deus, eu preciso de uma recompensa, né? E muitas vezes a recompensa é um doce, né? É uma comida especial. Então a gente precisa ver o que é que o nosso corpo está nos avisando, qual é a falta e qual o excesso que está no nosso corpo. E aí a gente conseguindo observar isso, gente, eu garanto a vocês que todas as doenças que você possa imaginar que possa existir ou que você esteja passando aí hoje, elas vão ser passageiras. Por quê? Porque você vai conseguir achar a solução correta para aquilo ali. Ou seja, você vai, se algo está em falta, que é, por exemplo, vamos falar mais da parte de emoção, né? Então, assim, da mesma energia aqui, se algo está em falta, né, a energia, a motivação de vida, você provavelmente está com tendências de depressão, né? Então você não tem muita energia, você não tem motivação, você não está com vontade de realizar as coisas, você se sente mais choroso, etc, né? Então você está com falta do que a gente chama de um neurotransmissor, que é a serotonina. Tá? É uma das causas. Então, provavelmente você está com falta nesse neurotransmissor. Quando você está ansioso, né? Que é o quê? Quando você está mais acelerado, quando você está pensando no futuro, que você não consegue estar aqui no aqui e agora, quando você respira e você vê que a sua respiração está ofegante e tudo, você está falando mais rápido, etc. Então, quando você está ansioso, você vem muitos pensamentos de uma vez, os pensamentos acelerados, que a gente chama. Então, quando você está ansioso, você está com excesso de cortisol, de serotonina, de dopamina, tá em muita quantidade no nosso corpo. E a gente precisa diminuir. Se a gente está com depressão, a gente precisa aumentar, entende? Então, não existe aquilo de que é o bom, o que é ruim. Existe o que é necessário para você de acordo com os seus sinais e sintomas. Então, a gente precisa trazer sempre para o equilíbrio, para o meio. Se tá muito, a gente vai descer um pouquinho. Se tá pouco, a gente vai subir um pouquinho. Sempre para aquela barreira do meio, né? Digamos assim, que às vezes a gente diz assim, né, que eu sou uma pessoa que sou 8 e 80, ou eu tô muito triste, ou eu tô muito feliz, né? Você não consegue estar com aquela constância ali, com aquela
aquela neutralidade que a gente chama, aquele equilíbrio, né? Então, a gente precisa sempre estar ajustando isso. Existe a bipolaridade que a gente chama, né? Então, isso pode acontecer a gente, no mesmo dia, a gente está mais depressivo e mais ansioso. Então, tudo isso indica que existem neurotransmissores, que são substâncias que estão dentro do nosso corpo, que são utilizadas para fazer o bom funcionamento do nosso cérebro, o bom funcionamento do nosso intestino, o bom funcionamento do nosso fígado, né? Então, tudo precisa ter substâncias, nutrientes para que aquilo ali funcione. Tá? Então, a gente precisa observar através do autoconhecimento e através também de uma terapia que você possa trazer esse ajuste para você observar que você precisa trazer esse equilíbrio. Mas aí você precisa saber identificar que sinais o meu corpo está dando. Será que eu me acordo já me tremendo, muito ansiosa, etc? Então, tudo isso pode ser ajustado e muitas vezes é ajustado com a própria nutrição, né? Que é com os nutracêuticos que a gente chama, né? Que a gente não falou no programa passado, mas nesse programa a gente vai falar aqui um pouco, que são um conjunto de substâncias, digamos assim, que é um conjunto de substâncias que uma pílula natural que vai trazer esse equilíbrio para o teu corpo. Só que o teu equilíbrio pode ser melhorar a ansiedade, melhorar um estado depressivo, ou melhorar teu intestino, que pode estar com prisão de ventre, ou melhorar teu intestino, que pode estar com diarreia, né? Então, tudo isso é ajustado, muitas vezes, por esses neurotransmissores, que são substâncias, né, químicas que são produzidas no nosso próprio corpo para que ele funcione. Então, muitas vezes está faltando o óleo no carro. Então, o óleo específico para o cérebro, digamos assim, é um óleo onde a gente vai colocar algumas dessas substâncias em conjunto e vai fazer uma fórmula personalizada para você. Então, se você tem problemas com insônia, né? Então, a insônia muitas vezes está relacionada a você não conseguir relaxar o seu corpo muscularmente, não conseguir relaxar o seu cérebro e que também está faltando nutrientes para o seu cérebro e também um hormônio que a gente chama, que é um neurotransmissor que a gente chama, que é o cortisol e a melatonina, que está em desajuste. Então, são 3 fatores aí que você observa. E esses fatores, eles podem ser ajustados através dos nutracêuticos, através de uma higiene do sono, através de uma boa alimentação. Então, você precisa observar qual é o sintoma que você está sentindo aí, porque uma coisa é certa, gente. Muitas vezes as pessoas chegam para mim nos atendimentos dizendo assim, doutora, mas eu sempre tive prisão de ventre, então sempre tive insônia. Isso já é normal de mim. Não, gente. Não é normal, tá? É algo a ser observado, é algo a ser tratado, não é pra gente ter pânico e tudo mais, mas que é algo que pode ser ajustado sim. Se você nasceu e desde pequena sente prisão de ventre, ou desde pequeno você tem insônia, isso é um sinal do teu corpo mostrando que você precisa de algum ajuste. Ou um ajuste na sua alimentação, ou um ajuste na parte química do seu corpo, ou um ajuste na forma que você está vivendo a sua vida, ou um ajuste na forma das coisas que você está alimentando você no sentido de emoções, de raiva, dessas coisas, entende? Então, você precisa observar que não é normal, que isso você precisa buscar ajuda, né? Você precisa melhorar a sua alimentação, que são as coisas básicas da vida, sabe, gente? É a alimentação, é o exercício físico, é a água, que a gente chama de pilares, né? Porque imagina uma casa, né? Uma casa, para ela ser construída, ela precisa primeiro ter a base bem feita, né? Ali, se você colocar em cima a sua casa numa base que é água embaixo, ou que é só areia ali, não vai dar muita sustentação, né? Então, você precisa ajeitar toda a sua base, colocar os pilares que a gente chama, né? Que é o que vai segurar a casa, que são aquelas coisas mais importantes, e depois você ir acrescentando, né, a parede, o teto, tudo que faz parte dessa casa. Então, o nosso corpo é do mesmo jeito. A gente precisa ter como base a nossa saúde, a nossa atividade física, a água, e principalmente os momentos de silêncio, né? Que é aqueles momentos onde a gente está, com a gente mesma, reconectada consigo, né? Onde a gente está fazendo aquilo que é o nosso propósito, né? Então, muitas vezes a ansiedade vem quando a gente não está fazendo uma atividade que faz sentido para a gente, né? Então, muitas vezes vem daí também a ansiedade. Então, o objetivo principal, acho, da saúde, gente, é trazer esse equilíbrio, né? Então, tudo que está em excesso ou em falta, a gente vai tentar trazer para o meio, digamos assim. Então, todo o nosso programa aqui vai ser
falando sobre isso, onde como é que eu consigo trazer para o meio, né? Como é que eu consigo, se eu estou num dia que eu estou aqui ansiosa e tal, e aí como é que eu consigo voltar para o meu meio? Você para, começa a fazer uma respiração, você vai tentar acalmar o seu corpo, você vai esfriar o seu corpo. Então, você vai fazer uma respiração. Então, existem várias técnicas para a gente fazer isso e a gente vai ter quadro por quadro falando dessas técnicas. Então, você vai para a ansiedade aí, né? Então, você vai fazer uma respiração. Né? Então, essa respiração ela vai ajudar o teu corpo a reequilibrar, a sair daquele excesso de muito fogo, de muita energia e trazer para o meio para que você fique mais tranquilo, mais calma, que aí você consegue realizar todas as suas atividades. Aí, meu Deus, Janaína, não, acordei e foi sem querer levantar da cama. Aí você vai ter que fazer o oposto. Você vai pegar algo que vai te esquentar. Aí existem várias estratégias. Existe a estratégia de você levantar, fazer um chá de gengibre ali, que vai ajudar a esquentar seu corpo por dentro, que vai te trazer força, energia. Ou você começar o dia já com atividade física, que vai trazer esse movimento, essa energia, vai esquentar teu corpo. Então, você precisa primeiro trazer esse autoconhecimento para que você possa fazer as intervenções necessárias. Por isso que eu digo, gente, que nutrição não é só fazer dieta, não é só cuidar da alimentação, são vários fatores, né? A nutrição ela vem para nutrir o nosso corpo, para trazer aquilo que faz o nosso corpo funcionar, né? Então, a gente precisa entender que a nutrição é para ajudar no emagrecimento? Porque muitas vezes o emagrecimento precisa, por quê? Porque está em excesso de gordura, né? Veja como é o excesso. Então, está em excesso de gordura. Ou pessoas que estão muito magras também precisam ganhar um pouco de massa magra, etc. Por quê? Porque aquilo ali está em falta. Então, a gente precisa tudo na vida, a gente precisa trazer para esse equilíbrio, né? Então, é o equilíbrio, né, das fatias da pizza, que eu converso muito com os meus pacientes. Um deles estava falando ontem, né? Que a gente estava falando, que ele falava assim, doutora, eu tenho muita dificuldade porque eu trabalho muito, eu não consigo colocar na minha rotina a atividade física. Eu até gosto, mas eu não consigo, porque meu trabalho eu não consigo durante o dia, né? Então, ele veio até mim para que pudesse trazer esse equilíbrio. Então, eu achei muito interessante, porque ele disse assim, eu quero dar continuidade no meu trabalho, ele está crescendo, está prosperando, etc. Porém, eu estou vendo que eu não estou bem. Por quê? Porque ele está simplesmente dedicando toda a energia dele do dia só para o trabalho. E está esquecendo as outras áreas da vida, né? Nós temos várias áreas, é como se fosse uma fatia de uma pizza, né? A gente imagina que uma pizza e tem várias fatias. E quando a gente consegue equilibrar todos os setores da nossa vida, que aí vai entrar a saúde, o trabalho, a família, os relacionamentos, a tua espiritualidade, né? Então, tem vários fatores aqui que a gente precisa observar. Então, o nosso objetivo é trazer esse equilíbrio, né? Que a gente possa, isso traz bem-estar e qualidade de vida para a gente, porque a gente consegue administrar e organizar toda a porcentagem do nosso dia para cada uma dessas coisas. Então, eu achei muito interessante que ele queria muito trazer essa parte do equilíbrio. E é isso, porque quando a gente está equilibrado em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue ter mais discernimento, mais clareza, mais tranquilidade dentro da gente, dizer assim, poxa, aqui foi dever cumprido nessa parte, então, opa, saúde, dever cumprido, fiz a minha parte. Então, dá aquela sensação para a pessoa de que ela conseguiu realizar, estar em paz e harmonia dentro dela. Então, quando a gente consegue harmonizar todas essas áreas, tem saúde. Né? Então, vocês vejam como a saúde ela é algo muito maior do que a gente imagina, né? Até mesmo a Organização Mundial de Saúde, né? A OMS, ela já traz um novo conceito de saúde, que é esse conceito integrativo que a gente fala aqui, né? Que a saúde, ela não é só o bem-estar físico, ela é bem-estar físico, mental, emocional e espiritual também, né? E aí não tem nada a ver com só religião em si, mas a ver ao que você se conecta com Deus, com você se conecta você com você mesmo, né? Então, isso aí é independente de qualquer coisa. Vou mandar beijo aqui para Xernanda, que maravilhosa, né? A Roberta, que só que tá aqui no Instagram. Um beijo aí para vocês. Um beijo bem grande, meninas. Então, é isso, gente. Nutrição
É saúde, é alimentação, é autoconhecimento, é trazer a vida para o seu corpo, porque a energia que faz com que nosso corpo se movimente, ela é feita através dos alimentos que você escolhe e coloca dentro de você, das ações que você faz no mundo, dos pensamentos e sentimentos que você coloca dentro de você também. Tudo isso é nutrição. E tudo isso é saúde. Então, se você quer buscar um nutricionista, uma pessoa que possa ir alinhar, né, esse equilíbrio e falta, né, de nutrientes no seu corpo, você pode procurar um nutricionista aí da sua região, você pode procurar pessoas que vão te ajudar a trazer esse equilíbrio. Porque muitas vezes, gente, até um dado que eu falo tanto com uma psicóloga, né, que eu tinha contato, como também eu vejo no consultório, muitas vezes as pessoas que estão com depressão, né, com sinais de depressão no momento, muitas vezes é só a falta de vitamina D. Então, vitamina D baixa, né, se você está com vitamina D baixa aí no seu corpo, traz sinais de depressão. Né? Então, muitas vezes a gente acha que pode ser um problema muito maior, mas às vezes é só um nutriente do nosso corpo que está em falta, que se você coloca ele ali numa quantidade necessária, aquilo ali vai poder fazer... se reajustar, vai trazer o equilíbrio, né? Então, muitas vezes, só acrescentar a vitamina D já ajuda muito, né? Na parte depressiva, como também na parte de que você está ansioso, né? Se você acrescenta uma substância que vai deixar você mais calma, etc., né? Pode ser um magnésio, o magnésio, ele é um nutriente que ajuda muito a trazer esse relaxamento do corpo, no cérebro também. Ele atua realmente mais em 350 reações do nosso corpo, né? Então, ele é maravilhoso. Mas ele tem uma relação muito forte em relação a essa saúde cerebral e a saúde dos teus músculos, né? Desse relaxamento, que muitas vezes a gente fica muito tenso, né? Com o dia a dia, e essa tensão muscular provoca com que a gente tenha uma tensão no que a gente chama aqui de amígdala, que está aqui atrás da nossa cabeça, né? Não é a amígdala aqui da garganta, não. É a amígdala que está atrás da nossa cabeça. E normalmente, quando a gente tem sinais ansiosos, é quando essa amígdala está meio que em curto-circuito, sabe? Ela está precisando de um ajuste, ela está precisando de nutrientes que vão fazer com que ela funcione melhor. E um desses nutrientes é o magnésio, né? O magnésio, o GABA também, que é um outro nutriente, né? Que é um neurotransmissor que vai ajudar nesse relaxamento. Então, a gente precisa trazer o equilíbrio, né? Desses neurotransmissores, né? Então, isso é feito através dos que a gente chama nutracêuticos, que a gente faz esse trabalho, né? Então, se você procurar aí também, pesquisar na internet, pesquisar nas outras pessoas que falam bastante, os nutrientes que são necessários, muitas vezes, para a gente utilizar antes até de colocar uma medicação alopática, né? De colocar uma medicação química. A gente precisa cuidar do que o nosso corpo realmente precisa, né, gente? Assim, os nutrientes, né? E muitas vezes esses nutrientes a gente não consegue só através da alimentação, não só por conta dos nossos hábitos, que aí vamos observar aqui que a gente não tem lá aqueles hábitos melhores do mundo na alimentação, né? Até a própria Nutri aqui não tem ainda, né, 100% não, né? Então a gente tem uma dificuldade mesmo, né, pelo nosso estilo de vida, de colocar uma alimentação mais natural em prática, e até mesmo porque os nossos solos, né, os alimentos que a gente adquire em supermercado e tudo mais, nem sempre estão na sua forma integral, digamos assim. Tem agrotóxico, né? Tem conservantes, e isso faz com que a gente não consiga extrair todos os nutrientes necessários que estão ali, que a gente precisa, né? Então, a gente precisa sim trazer essa suplementação, porque essa suplementação, ela é algo a mais do que algo que a gente não consegue colocar no nosso corpo. Então, a gente precisa sim, em alguns momentos da nossa vida, suplementar. E a gente pode suplementar isso não de uma forma aleatória, ou seja, tá todo mundo tomando magnésio, vou tomar também. Tá todo mundo tomando vitamina D, vou tomar também. Não, você precisa saber qual a necessidade do teu corpo. O teu corpo está mais ansioso? O teu corpo está mais depressivo? Você está com dificuldade de memória, de concentração? O que é que está acontecendo com o nosso corpo? Né? Então, a parte principal aqui, para vocês entenderem hoje, a mensagem principal
observem os sinais do corpo de vocês, percebam o que está acontecendo. Se você tem tendências a dores de cabeça com muita constância, vamos investigar o porquê disso. Pode ser uma coisa muito simples que precisa ser ajustada. Às vezes um nutriente que se coloque ali, uma mudança no teu estilo de vida, uma mudança de horário de que você come na alimentação, uma mudança de trabalho, ou uma mudança que você se relaciona com a sua mãe. Tudo isso pode estar interferindo na tua saúde. E se você observa o que é que está dando sinais, fica muito mais fácil a gente fazer uma intervenção, não simplesmente a gente chegar e pegar uma receita médica de um medicamento, ou a gente pegar uma dieta pronta ali que diz que você vai comer isso. Não, isso é uma construção. Você precisa entender que a dieta, né, a alimentação da gente, ela não é algo constante no sentido de que vai ser a mesma alimentação todos os dias. Não, vai depender muito de como você acorda hoje. Tem dias que você acorda com mais disposição. Ótimo. Então, você vai fazer aquela alimentação ali que vai trazer o equilíbrio para a disposição. Tem dia que você acorda mais sem querer levantar da cama. E aí, você vai fazer uma alimentação que vai te ajudar a levantar da cama. Então, a gente precisa saber o funcionamento do nosso corpo para saber que tipo de alimentação a gente vai dar. Então, se você me perguntar hoje como é a minha alimentação ela vai depender muito do dia como eu estou, onde eu estou, como eu estou, né? Então, isso tudo interfere e vocês precisam aprender a como fazer a alimentação de vocês com todas essas variedades, né? Com todas essas variáveis. Por quê? Porque nem sempre você vai ter um nutricionista, um profissional de saúde que vai dizer assim, tu tem que comer isso. Não. Você precisa aprender de acordo com a circunstância onde você está hoje. Então, você consegue fazer aquela política de contenção de danos que a gente chama, né? Então, assim, se você está num aniversário, né? Ou então agora, né? O pessoal que vai pro carnaval, né? Cara, eu vou pro carnaval e tal. E aí, eu chego no carnaval, né? Eu quero me preparar pro carnaval. Eu sei que muitas pessoas gostam de pular o carnaval, né, e tudo, tem a questão de bebida, etc. Então, como é que eu posso fazer isso de uma forma que não vai agredir tanto o meu corpo? Como é que eu posso fazer isso de forma equilibrada? Aí a gente entra na política de contenção de danos, né? E aí você vai começar a observar que você pode brincar, que você pode beber um pouco, mas que você pode fazer isso de forma inteligente. E você fazer isso de forma inteligente é você estar sempre bebendo água, né? É você não precisar colocar tanta bebida alcoólica de uma vez, você vai intercalando ali, né? Você sempre se alimentar bem de alimentos que são da natureza, ou seja, frutas, legumes, tá? Então, você fazer uma alimentação forte, ou então você faz ali um suco bem turbinado, que a gente chama, né? Que aí você pode colocar ali um pozinho de guaraná, você pode colocar uma canela, coloca ali uma farinha de aveia, que aí você bota uma banana ali também, faz um shake daquele ali que você possa ter energia suficiente para pular o carnaval, porque vocês precisam entender que para vocês terem energia, para gastar essa energia, você precisa ter energia. Então, como é que tu vai lá pro carnaval, né, passar o dia todo pulando se você não colocou o combustível no seu carro? Então, você precisa colocar o combustível, se alimentar bem antes e depois também, para que você possa ter um carnaval bem tranquilo. E se você exagerou aí na bebida, etc., você vai precisar desintoxicar, né? Que é o que a gente fala aqui sempre, que é um dos quadros que a gente vai trazer aqui de temas, essa parte de desintoxicação. Porque ela é a principal coisa hoje, se você tá com um corpo que não tá em equilíbrio, né? Ou seja, para mais ou para menos, a gente precisa passar pelaquela manutenção que o carro passa, então a gente precisa passar também. Uma limpeza, né? A gente leva lá no lava-jato, limpa tudo, né? Às vezes limpa até dentro do motor e tal. Precisa dessa limpeza no nosso corpo também, que é a desintoxicação que a gente chama, que é o detox, né? Desinflamação. E isso são feitos através de vários protocolos, dependendo de o grau de intoxicidade que você esteja, o grau que você esteja de inflamação, o grau que você esteja de toxinas que estão ali no teu corpo. Então, essa parte da desintoxicação, ela é importantíssima, né? Então, se você colocou toxinas no seu corpo, aí, com a bebida e tudo mais, né? Que vem o pessoal aí do carnaval que sempre manda mensagem aqui, você precisa observar o quê? Você precisa, no outro dia, dar aquele banho no teu corpo, né? Então, assim,
vai beber, ok, então bebe água junto, come frutas e tudo, para ajudar ali pro teu fígado ele não ficar sobrecarregado. E no outro dia tu limpa, né? E aí como é que a gente limpa? Com desintoxicação. E aí a desintoxicação vai depender de cada pessoa o que se utiliza, tá? E aí você pode fazer uma aguinha com limão, um chá de hortelã, um chá de espinheira santa, tá? Que são os chás que vão ajudar aí no fígado, né? Chá de boldo, né? Então, são chás que vão... Ou então chás diuréticos, né? Como cavalinha, dente de leão, que são chás que vão ajudar a liberar aquele álcool que ficou em acúmulo no teu corpo. Então, precisa liberar, precisa botar pra fora. É igual a gente, quando tá em casa, né? A gente faz nossa comida, vive na casa e a gente acaba produzindo o quê? Lixo. Né? E essa produção de lixo, a gente precisa, que é aquilo que a gente não quer mais, né? Que a gente não precisa, a gente precisa dar um destino para aquilo ali. A gente não vai jogar no meio da rua, né? A gente vai colocar dentro de uma lixeira. Nessa lixeira, o carro do lixo vai passar e vai levar para um local onde possa ser utilizado, armazenado ali. Então, o nosso corpo é do mesmo jeito. A gente precisa, aquilo que a gente não quer mais, o nosso corpo não quer mais, ele produz toxinas. Essas toxinas, esses lixos, eles precisam ser liberados do nosso corpo. E como é que a gente libera ele do nosso corpo? Através do cocô, através da transpiração, suando, através do xixi. Só que a gente precisa dar substrato para que o nosso fígado consiga eliminar isso, porque o nosso fígado é como se fosse o nosso caminhão do lixo. Né? Ele é aquele grande coletor de lixo da gente. Então, ele que tem essa capacidade de juntar todo o lixo da lixeira ali e colocar e conseguir enviar pro lixão. Então, a gente precisa fazer isso através das desintoxicações, tá? Então, a gente não pode deixar aquelas toxinas acumuladas no nosso corpo. A gente precisa dar um destino para elas, tá? E aí, isso faz com que a gente entenda que a desintoxicação é feita por períodos no nosso corpo, não é uma alimentação, um estilo de vida que você vai fazer todos os dias. Não, são períodos de limpeza que você precisa fazer de acordo com o nível de intoxicação que você esteja. Tá? Então, a desintoxicação ela é muito importante no pós-carnaval e no pré também, né? No pré, para que se você quer estar ali naquele corpo que você deseja, etc. e tudo, né? O pessoal aí já tá nas academias, né? Tá querendo tá bem pro carnaval. Então, você pode sim fazer a desintoxicação, que vai ajudar também a eliminar aquelas toxinas que estão acumuladas ao longo da tua vida, tá? Então, você pode fazer esse protocolo de desinflamar, que como consequência vem um emagrecimento, porque o que é o emagrecimento? É tirar aquilo que o nosso corpo está em excesso. Então, se está em excesso gordura ou líquidos, né, que a gente está inflamado, a gente pode eliminar isso através da desintoxicação também, tá certo? Aí, gente, vamos agora para um intervalinho, né, Fagner? Aqui... 9 horas. 9 horas, né? Então, com que horas são aí? Já são quase 9 horas, você aí de casa, né? O pessoal aqui do Instagram. Eu vou aproveitar agora, gente, e falar aqui para vocês, caso você esteja aqui escutando a rádio, ou escutando no YouTube, né? Ou aqui no Instagram, para vocês poderem seguir lá o @janaina.nutri, que lá a gente coloca todas as informações, né? Se você quiser entender um pouco mais da desintoxicação, entender um pouco mais sobre o nosso organismo, como é a parte dos nutracêuticos e tudo, né? Como é que eu consigo desinflamar meu corpo. A gente tem lá vários vídeos, né? No Instagram. A gente de vez em quando ali abre uma live também. Então segue lá no @janaina.nutri para que você possa ter todas as informações necessárias, para que você possa entender mais como é que o seu corpo funciona. Você pode ir lá mandar mensagem para mim também. Tiver dúvidas, né? Até para a gente trazer aqui para a rádio. Se quiser que mande um alô também, manda uma mensagem lá, que a gente faz todo esse carinho, né? A gente faz esse cuidado, onde a gente consegue entender o que é que realmente vocês estão precisando, para saber assim, quais são as dúvidas, né? Eu sei que pode estar surgindo aí várias dúvidas, né? Você pode também mandar uma mensagem aqui para a Rádio Sol Leste. Você pode mandar lá no @janaina.nutri. A gente está aqui nesse programa para que vocês possam falar com a gente também, para que a gente possa não só trazer as informações, mas que tenha essa interação, onde vocês tragam as situações que vocês tenham dificuldade, as situações onde vocês observam
observam que tem aqueles mitos e verdades, né? Muitas vezes a gente tem muita informação hoje na internet e a gente acaba se perdendo um pouquinho nessas monte de informações que diz que um alimento é vilão, outro é mocinho, né? Tem várias modas aparecendo e a gente pode sim trazer essa clareza aqui no programa Bem Nutrir, que aqui é um programa que é nosso, né? É um programa de vocês para trazer saúde para todos nós. Mesmo para a gente finalizar o nosso programa Bem Nutrir, agradecer aqui todos os ouvintes, a todos que estão aqui no YouTube, né? Hoje é o nosso primeiro episódio e nesse episódio a gente tem uns ajustes técnicos, né? A Nutri aqui, ela não é ainda muito radialista, mas a gente está aqui nesse projeto, assim, com muito coração aberto, com muita gratidão aqui a todos do Sol Leste, a todos aqui ao Fagner, né? Ao Thales, né? O pessoal do Sol da Manhã aqui, com a gratidão imensa por ter aberto esse canal aqui para a gente poder falar sobre nutrição, saúde, bem-estar, para que a gente possa trazer para casa de cada um de vocês aquela alegria, né? Aquela nutrição que você possa hoje estar bem nutrido na sua alma aí, você está bem nutrido para que você tenha um dia maravilhoso, expandindo muita luz para todo mundo. Então é um agradecimento imenso, um beijo para todo mundo. Nosso primeiro programa hoje aí, né? Desculpa aí os erros técnicos da gente, faz parte, né? Então tá tudo certo, né, gente? Então um beijo bem grande. Agora, próxima quarta-feira, né? Os programas vão ser todas as quartas-feiras, né? Hoje foi excepcionalmente por questões de motivos pessoais, tá? E aí, próxima quarta-feira, estaremos aqui no segundo episódio. Então, conto com vocês aí que tenham dúvidas, que tenham temas que vocês queiram falar, para mandar pra gente, manda lá no @janaina.nutri, que estaremos aqui próxima quarta-feira, nesse momento descontraído, falando de nutrição, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Um beijo para todos vocês. Até quarta-feira que vem. Abraço.